Salve, salve alunos do nono ano do Colégio MCE. Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao alcance de todos. Nesse nosso vídeo de revisão bimestral, nós iremos abordar acerca do fato regime militar. Período onde nós denominamos como regime militar foi o período que ocorreu entre 31 de março de 1964, o golpe civil-militar que derrubou o presidente João Goulart, a 15 de janeiro de 1985, o ano da eleição indireta de Tancredo Neves. O contexto histórico está associado à instabilidade política do governo João Goulart, à ocorrência de greves e manifestações políticas e sociais. Em 64, os órgãos de imprensa começaram a pedir a saída de João Goulart do poder. Outro ponto que nós temos, o alto custo de vida enfrentado pela população e a promessa de João Goulart em fazer a reforma de base, mudanças radicais na agricultura, economia, educação e etc. E dentre os principais processos, muitas dessas reformas foram entendidas pelos setores reacionários da sociedade brasileira como uma orientação em direção à implantação do socialismo. E o medo dentro da classe média de que o socialismo fosse implantado no Brasil. Então nós tivemos ali o apoio de setores da Igreja Católica, setores conservadores da sociedade brasileira, classe média e até os Estados Unidos dentro da intervenção militar responsável por tirar o presidente João Goulart da presidência da República. E outro ponto, dentre as principais características do regime militar, nós podemos colocar a cassação dos direitos políticos dos opositores ao regime, a repressão aos movimentos sociais e manifestações políticas da oposição, a censura aos meios de comunicação, a censura aos artistas, músicos, atores, artistas plásticos e assim por diante, uma aproximação com os Estados Unidos, dentro do contexto de Guerra Fria, o controle dos sindicatos e a implantação do bipartidarismo, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, o partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, a força da oposição. Outro ponto também que nós temos o enfrentamento militar aos movimentos de guerrilha, dentre eles movimento de guerrilha urbana, liderado por Carlos Marighella, e o de guerrilha rural, por Carlos Lamarca, contrários ao regime militar. E é importante nós compreendermos que esses movimentos guerrilheiros, eles queriam derrubar o regime militar para implantar ditaduras nos moldes de Cuba, China e União Soviética. Ou seja, esses guerrilheiros, eles não queriam a volta da democracia, eles não queriam a redemocratização. Então nós sairíamos de um extremismo de extrema direita para nós entrarmos num extremismo de extrema esquerda. Outro ponto que nós temos também é que durante o regime militar ocorreu o milagre econômico, o forte crescimento da economia entre os anos de 1969 a 1973, com altos investimentos de infraestrutura. Só que, porém, como existia facilidades entre governo militar e governo dos Estados Unidos, este facilitou a aquisição de empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, que foi responsável por aumentar a dívida externa do país. Então, sendo assim, o regime militar ele já começa a dar sinais de desgaste, principalmente após os anos 70, quando ocorre no contexto global a crise do petróleo, que afetou diretamente a indústria, a economia brasileira, que ela era dependente 80% do petróleo internacional. Dentre os principais presidentes do regime militar, nós temos Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, que governou entre 64 e 67, Arthur da Costa e Silva, que governou entre 67 e 69, a junta militar, composta pelos generais Lira Tavares do Exército, Augusto Rademacher da Marinha e Márcio de Souza Melo da Força Aérea. E essa junta militar ela governou entre 31 de agosto de 69 a 30 de outubro de 69, sendo responsável por indicar Emílio Garrastazu Médici para ocupar a presidência. Então, o Médici governou o Brasil de 69 a 74, sendo sucedido por Ernesto Geisel, que governou de 1974 a 1979,
E o último presidente do regime militar foi João Batista Figueiredo, que governou entre os anos de 1979 a 1985. Ok, pessoal? Bem, por aqui eu finalizo esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.